Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com um visual escolhido a dedo para a gente conversar sobre gestão do tempo, que é o tema do curso que vocês estão recebendo, aí já fazendo as aulas, curso que o Valério está mandando para vocês. O Valério, que é um cara que eu conheço, ele dá muito valor a isso, ele preza demais essa coisa do tempo e da gestão do tempo. Queria primeiro que ele falasse um pouco sobre isso e depois a gente falar sobre o tema específico aqui, que é o primeiro material extra que vocês vão receber. Tudo bom, pessoal? Então, esse assunto de gestão do tempo é um assunto que me interessa pra caramba. Eu assumi como uma missão pessoal minha economizar tempo das pessoas, né? Economizar tempo nosso e de todo mundo que eu puder. Porque tempo é o maior bem, né? Tempo é a única coisa que não se compra. Tempo não volta, tempo não compra, tempo não tem o que fazer. Passou, acabou. Se a gente pudesse perguntar para Steve Jobs quanto valor ele dava para o tempo, né? O cara que tinha todo o dinheiro do mundo, mas não conseguiu comprar o tempo, né? A gente tem vários exemplos desses. Então eu tenho essa coisa, eu carrego essa coisa comigo de economizar tempo, de chegar na hora, de conseguir proporcionar para as pessoas isso, né? E não é coincidência ter nascido um sistema de gestão onde a principal pegada é economizar tempo, é fazer as coisas mais rápido, fazer as coisas simples. Então é realmente uma missão minha, uma coisa que eu carrego na minha vida e que eu gosto de... É um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que eu curto, que as pessoas entendam o que eu acho sobre isso. Fico feliz de poder falar sobre isso. Legal, e no meio das nossas conversas, às vezes em conversas em ambiente como esse aqui, que parece um boteco, né? Às vezes com algumas cervejas em cima, surge a ideia de entregar um curso de gestão do tempo para o gestor, né? E a primeira coisa que ele falou, a gente batendo um papo sobre como ia ser, não pode faltar o princípio de Pareto, que vocês já receberam esse e-mail com essa aula e, para mim, talvez seja o seu assunto favorito. Pouca gente fala sobre isso como você, talvez o próprio Pareto, se reencarnasse. Ele morreu em 23, né? Fica um pouco mais difícil. E aí é o tema de hoje, desse material extra, o princípio de Pareto e a utilização dele na vida prática, que o Valério vai dar uma palhinha aí pra gente. Legal. Pareto, ele era um italiano, né? E ele se envolveu com sociologia, com economia, com diversos assuntos. Ele criou uma teoria sobre priorização das coisas. E essa teoria foi evoluindo até chegar na famosa teoria dos 80-20. Né? O que significa 80-20? Significa que 80% das coisas que, por exemplo, uma empresa produz vem de 20% do esforço. Ou seja, né, falando da forma reversa para ficar mais didático, 20% das coisas que a gente faz produz 80% do resultado. E o mais bacana é que, eu não acredito que exista vida pessoal, vida empresarial, a gente é um só, né? A gente tenta não ser esquizofrênico, ter mais de uma personalidade. Então, tudo que a gente consegue aplicar na empresa, a gente consegue aplicar para nós mesmos. Então, na nossa vida pessoal, na nossa vida, 80% das coisas que a gente tem vem de 20% das coisas que a gente faz. E na nossa empresa, 80% dos resultados que a nossa empresa tem vem de 20% das coisas que a nossa empresa faz. Isso é meio chocante. A primeira vez que eu fui apresentado a essa teoria, eu fiquei bastante chocado. Eu falei, não é possível, não dá. Mas dá. Dá para você entender, assimilar e praticar essa lei de Pareto. E fica mais fácil você entender a lei se você... Quando você fala de resultado, você fica muito cético, né? Fala assim, não é possível. Não é possível que eu possa jogar 80% das coisas que eu faço fora e focar só nos 20%. Eu entendo que seja difícil de compreender. Agora, se você pensar nos problemas, onde a lei do 80-20 também se aplica, você vai ter mais facilidade de entender. Então, assim, Pareto dizia o seguinte, 80% dos problemas que você tem na sua empresa
tem uma origem de 20%. Então são poucas coisas que originam um problemaço. Vários problemas, né? Ou, como ele dizia, um problema que se repete muito. Então, como que Pareto lidava com a priorização de problemas, que é uma coisa, parece óbvio, depois que a gente fala, parece óbvio. Exatamente, essa é que é. Por isso que é gostoso ouvir de quem... Depois que a gente entende, fala, realmente é óbvio, mas ele foi primeiro a colocar no papel isso. Se você colocar os problemas, listar os problemas que você tem na sua empresa pelo nível de ocorrência, quantas vezes esses problemas ocorrem, você vai ver que são poucos problemas que ocorrem muitas vezes, que vão ocasionar 80% dos problemas que você tem na sua empresa. E isso é uma coisa sensacional, porque a gente identificar os problemas que a gente tem na nossa empresa é muito difícil, é muito complicado você medir, porque normalmente, você só sabe dos problemas da empresa porque as pessoas reclamam, mas as pessoas tendem a reclamar de alguns assuntos específicos e tem outras pessoas que simplesmente não reclamam. E resolvem. E resolvem, às vezes indo embora. Né? Às vezes é verdade. Existe a história de que o cliente seu que está reclamando é o cliente que ainda está comprometido. Né? Ninguém compra uma briga, ninguém vai se meter numa discussão se não estiver comprometido com alguma coisa. Ninguém é louco, ninguém tem, né, falando em gestão do tempo, ninguém tem tanto tempo sobrando para brigar por algo que não é importante. Ele fala, daqui a pouco eu vou sair daqui mesmo, vou trocar de academia, então deixa isso para lá, problema de quem ficar. Agora, se o cara está reclamando da sua academia, significa que ele está comprometido ainda com a sua academia, mas tem boa parte que já não está mais. E vai embora. E com isso, as métricas dos seus problemas começam a ficar distorcidas. E tem outro problema também. Nós gestores, a gente tem o hábito de ouvir os problemas através dos nossos colaboradores, né? Você tem, às vezes, colaboradores super qualificados, você tem um gerente de qualidade, de atendimento, de alguma coisa, mas você ouvir os problemas dele, você já tá sendo filtrado pelo mapa mental dessa pessoa. Entende? E das pessoas subordinadas a ele. Exato. Que às vezes ele já ouviu de outras pessoas. Exato, Então tá chegando para você só que uma fila de pessoas considerou relevante. Então você perde o número de vezes que essa coisa está ocorrendo, qual o impacto disso na vida dos seus clientes. Então, assim, é difícil você ter a métrica do problema. E a métrica do problema é justamente o segredo. Pareto falava muito, ele batia muito na questão da qualidade, gestão de qualidade. Como que ele inventou esse método? Né? Tem outros métodos, Pareto é só um mais um, mas como que ele inventou? Simplesmente medindo quantitativamente, existe a palavra quantitativamente? Quantitativamente. Achei que estava estranho. Quantitativamente, é isso? E a partir daí você vai concluir que, na maioria esmagadora dos casos, os poucos problemas originam, poucas origens originam muitos problemas. Então, essa é a ótica dos problemas. E se aplica também a resultado, se aplica à nossa vida, se aplica a qualquer coisa. E falando de gestão do tempo, que é um outro tema do curso, e que esse princípio de Pareto auxilia muito, que é um outro problemaço que os gestores reclamam, que é a questão do foco. Quando você reduz as coisas para 20%, fica mais fácil de você colocar seu foco e determinar alguma execução. Sem dúvida. Depois que a gente passa da fase de assimilar que realmente a Lei 80/20 é real, a pergunta que normalmente vem em seguida é, e o que eu faço com o resto? E os 80% das outras coisas que eu faço? E os 20% complementares de resultado? Cara, esquece. Esquece, abandona, joga fora. Em nome da eficiência, você não precisa disso. Você precisa abrir mão. Você tem que abrir mão desses 20% do resultado e você precisa focar nos 80% do resultado que são gerados por 20% do seu esforço. Quando você foca nos 20% que geram a maioria dos seus resultados, aí a mágica acontece. Sim. Aí você consegue ser eficiente, você consegue realmente produzir muito.
Porque você está na sua zona de produção, você está fazendo o que você sabe fazer. E aí o que é legal? É você pegar esses 20% e ir aprimorando essa coisa cada vez mais. Essa zona vai ser um tema futuro também que a gente adora, zona de flow, zona de fluxo, que a gente vai gravar também. Precisa ser num ambiente legal, que é isso, que você sai da qualidade para a excelência. Sem dúvida. Que você passa... Porque não significa que ter 80% você vai ter a mesma quantidade. Você vai ter o mesmo percentual, mas você vai ter mais. Vão ser 80% de um 100% maior, vamos dizer assim. Não querendo agredir a matemática, mas é... Não, mas essa é a ideia. É você abrir mão de 80% das coisas que você faz, focar nesses 20% para que a sua empresa seja maior. Isso. Né? Que 80% dos seus resultados fiquem maiores. Bom, concluindo, para o gestor, aonde você recomendaria que ele começasse, já que a gente está falando só para cliente, o cara abriu o dashboard dele do Evo, o que você recomendaria? Óbvio que não está calçando os sapatos dele e tal, mas assim, você teria assim, olhando o dashboard do seu filho, do Evo, seu filho do Ari, como é que você recomendaria que ele tentasse aplicar essa lei de Pareto? Cara, é muito difícil você dizer uma fórmula para que se aplique a todos os clientes. Eu posso falar uma coisa, um indicador que no momento é vital para alguém, mas não é vital para o outro. Mas eu tenho é fácil de você entender se você pensar no avião, né? Eu sempre conto a história do avião. O avião tem lá, sei lá, 400 instrumentos. Todo mundo sabe que como é um painel de avião, como é complicado, um monte de coisa. Então tem 400 coisas que o piloto e o comandante têm que olhar. Você tem que olhar aquilo. Mas tem ali um conjunto de coisas que você não pode parar de olhar. Nunca. Nunca. Né? Você está voando, você tem que saber a sua altitude, a sua velocidade, para onde você está indo e se você tem combustível. Cara, essas 4 coisas você tem que olhar uma vez a cada segundo. O resto você vai administrando. Entendeu? Agora, essas 4 coisas você tem que olhar. A W12 tem os seus 4 indicadores que a gente tem que olhar uma vez por segundo. Cada academia, cada box, cada estúdio tem essas 4 coisas que precisa, mas cada negócio é um negócio, cada negócio está passando por um momento. Às vezes o seu problema está em qualidade, às vezes o seu problema está em colaborador, às vezes o seu problema está em você. Inadimplência. Inadimplência, né? Que a inadimplência, na verdade, pode muitas vezes ser um problema, mas a inadimplência normalmente é um reflexo. É um sintoma. É um sintoma exatamente de um ou mais outros problemas, né? Se o seu cliente não quer te pagar, é porque alguma coisa já deu errado. Exatamente. Né? Então, combater a inadimplência é importante, né? Fazer as pessoas pagarem, mas tão importante quanto é você investigar o porquê que uma pessoa que se propôs a assinar um contrato com você, em algum momento acha que agora isso não estava mais valendo a pena. Exatamente. Então, alguma coisa aconteceu nesse momento, nesse percurso. Então é isso, esses indicadores, se você não sabe quais são os 4 indicadores do seu negócio, já é um bom começo. Já é um problema que você precisa resolver. Né? Então começa por aí, descobre quais são, esses indicadores podem mudar com o tempo, óbvio, mas você precisa saber quais são os 4 críticos aí do seu negócio e manter o olho nisso e fazer esse negócio voltando ao avião, né? Você tem que saber se você não vai bater no morro, se você vai ficar sem combustível no meio do oceano. Então o seu negócio é a mesma coisa. Maravilha. Pessoal, obrigado. E o Valério está à disposição. Quem quiser bater um papo com ele sobre lei de Pareto, sobre qualquer outra coisa do curso, mande um e-mail aqui para a gente, se comunique, entre em contato, que a gente vai realmente adorar desenvolver esse tema. Que o objetivo desse curso é fazer você economizar tempo, ganhar tempo e gastar com o que realmente importa. E fazer com que você possa economizar tempo de outras pessoas também e assim... Sucessivamente. Eu aprendi muito. Eu era um emérito gastador de tempo alheio. Valério tem me ensinado a parar de fazer isso com as pessoas, não ser essa pessoa. Beleza? Valeu. Gente, obrigado. Obrigado, Valério.